Bom, nesse vídeo nós vamos fazer uma interpretação dos resultados desse primeiro modelo que aplicamos aqui no Arena, modelo inicial do primeiro vídeo. Vou rodar novamente aqui só para a gente confirmar os resultados que nós chegamos nesse primeiro modelo, nesse modelo inicial. E depois que aparece aqui a caixinha, né, a simulação foi executada até o final, gostaria de ver os resultados. Essa versão do Arena, quando eu clicar em Sim, que eu vou abrir os resultados, ele vai abrir uma planilha no Excel com os resultados do modelo. Então aqui eu vou analisar os resultados, então nós vamos fazer aqui agora uma análise inicial, uma análise básica desses resultados. Aqui nessa primeira aba da planilha tem a informação do projeto, né, quando que eu gerei, quando que eu rodei o modelo certinho, a quantidade, né, de tempo que foi realizado esse projeto, o número de replicações e o intervalo de confiança aqui, né, de 95%, que é o padrão utilizado aqui pelo Arena. E nas outras abas a gente tem vários outros resultados que aí com o tempo, né, que fazendo vários modelos e analisando você vai se situando certinho para onde pegar esses modelos. Então eu fico bem focado aqui nessa aba que é de tempos discretos, né, e tempos contínuos, né, ele renomeia, ele coloca o nome, né, dessa forma. Você pode renomear se você preferir depois, caso você queira ter umas informações até mais claras, mas aqui nessa aba, né, você vai encontrar algumas informações importantes sobre o modelo que nós rodamos. Por exemplo, o atendimento, né, o primeiro tempo aqui que a gente pega na primeira linha, né, na linha número 2 aqui, é o tempo de espera no atendimento. Então, quando está aqui, nessa aba de Source, tem fila e entidades. Quando a gente está falando aqui de fila, e nós estamos falando aqui de tempo de espera, qual foi a média do tempo de fila dessas pessoas esperando atendimento? Nós sabemos que a unidade de medida está em minutos, então em média nós tivemos aqui 14,54 minutos de tempo de espera. Posteriormente, a gente tem outros tempos aqui. Por exemplo, o tempo médio total, né, o total time representado. O que é o total time? O total time é o tempo total que essa pessoa, que essa entidade, ela ficou dentro desse sistema, considerando tanto o tempo de fila quanto o tempo aqui de valor agregado, né, o tempo que ele ficou realmente recebendo esse atendimento. Então, nesse caso aqui, você tem um tempo de 19,58 minutos em que essa entidade, que essa pessoa ficou dentro desse sistema, desse atendimento. Nesse caso, a gente não temos tempo de tempo de transferência, estava zerado, porque assim a gente não teve significativa um significativo tempo entre o deslocamento de um processo e outro. Na verdade, a gente só tem um processo, que é o único processo de atendimento aqui. E depois a gente tem aqui o tempo de valor agregado médio, né? O tempo médio de valor agregado é de 5,13 minutos, ou seja, em média, os clientes ficaram 5,13 minutos ali sendo atendidos. Esse waiting time, nesse caso aqui, considerando essas pessoas que estão dentro desse sistema, foi em média, né, o waiting time, então tempo médio de espera 14,44 minutos. Ele é um pouquinho diferente aqui do waiting time de atendimentos da fila, né, mas esse na média, né, na média de tempo de espera durante todo o sistema, considerando todas as pessoas que passaram por esse processo, foi essa média aí de 14,44, certo? Então essa é uma primeira análise que a gente consegue fazer com essa coluna. Na segunda coluna, nós temos também informações importantes, principalmente em relação aos recursos, que é ali o atendente que que está trabalhando ali naquele modelo. Nesse caso, nós temos no primeiro item a utilização instantânea, né, qual foi o tempo de utilização
desse atendente, ou seja, quanto tempo que ele passou trabalhando. Essa aqui é já uma informação que para a gente é uma das mais importantes de um modelo aqui de simulação de eventos discretos, como uma arena, por exemplo, porque ele vai mostrar exatamente se aquele atendente, se aquela máquina, dependendo do tipo de recurso que você está utilizando, qual que é o tempo que ele está ocioso. Então, nesse caso, a gente vê que o atendente trabalhou praticamente aqui 91% aproximadamente do tempo, 90,96%. Aqui também a quantidade em uso, que é o número, o number buzz aqui, a tradução do Arena, que vai ser praticamente, né, replicado o mesmo valor daqui da utilização. A disponibilidade, que a gente tem um atendente, e aqui também o number waiting. O number waiting é o que? O número médio de pessoas que ficaram na fila durante todo o tempo de simulação. Então, na média nós temos o que? Que 2,69, né? 2,69 pessoas ficaram na fila em média durante todo o tempo de simulação. Mais para frente a gente consegue ter uma informação também importante. Qual foi o número máximo de pessoas que ficaram na fila? 8 pessoas aqui. O último aqui, né, foram que 4 pessoas estão na fila, que é onde travou o modelo ali na hora que acabou de rodar, e o mínimo 0, ou seja, teve momentos em que não tinha ninguém na fila e teve momentos que tinham 8 pessoas na fila, mas na média o que é importante para a gente é que 2,69 aqui pessoas na fila. E entidades, né, o IP que a gente coloca aqui é o trabalho em processo, né, pessoas em processo, estão considerando média de pessoas, né, tanto sendo atendidas quanto em fila, em média 3,60, uma média 3,6 pessoas estão em média nesse sistema. Então, assim, pessoal, é uma interpretação. Lógico que a gente está tratando de um primeiro modelo, é um modelo um pouco mais simples, mas o vídeo aqui é curtinho, só para vocês entenderem as principais abas aqui do Excel para você analisar depois de rodar um modelo no Arena. No próximo vídeo, nós vamos colocar algumas das variáveis mais importantes dentro daquele próprio modelo que a gente criou, até para facilitar a nossa análise. Então, como que a gente pode colocar variáveis, algumas dessas variáveis que nós discutimos aqui, dentro do próprio modelo, para que você já tenha um resultado ali, para que você já tenha um resultado pronto para você observar, sem necessariamente ter o Excel. Lógico que para modelos mais robustos, modelos maiores, você vai precisar analisar realmente pelo Excel, porque serão muitas e muitas variáveis. Mas para modelos mais simples assim, você pode fazer uma configuração própria dentro do Arena, que você vai conseguir ter alguns desses resultados. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou colocar ali para vocês algumas variáveis de como que vocês podem trabalhar dentro do próprio Arena. Tá bom? Então até o próximo vídeo.